Novidade boa no São Paulo sobre investimento em Cotia. Vamos falar sobre isso? Vamos falar muito aí também sobre o confronto, sobre a decisão contra a LDU na próxima quinta-feira, porque já temos novidade aí sobre o time. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. O clima, o ambiente, a construção mental, o bastidor do time de São Paulo. Agora eu tô contando para vocês, essa informação é bastidor. O clima interno do vestiário de São Paulo é totalmente focado no jogo da Libertadores. É totalmente, todo mundo. O Lucas deu uma entrevista ontem que um garoto fez lá na saída do CT, porque ele está treinando mesmo com para recuperação de lesão. E perguntaram para ele: e aí, Lucas, você vai poder jogar? Não sei o que. Ele falou: tô trabalhando para o próximo jogo. Tá todo mundo focado. Tá aqui o Lucas e o Oscar aqui em cima. Ah, mas eles estão sem ritmo, eles estão não sei o quê. Cara, às vezes a presença deles ali, uma necessidade nos minutos finais, esses caras para bater uma penalidade, esses caras para dar uma segurança, esses caras para fazer alguma coisa, são caras maduros, são caras que não sentem o estádio, são caras que têm uma qualidade diferente, podem fazer diferença. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu disse podem, não disse que farão. Ah, mas eles até agora eles não jogaram. Claro, vamos pensar sempre no ponto negativo. Cara, essa semana é uma semana de positividade. Essa semana não é uma semana para você estar felizão. Essa semana é para você estar apreensivo, para você estar preocupado. Normal. O que não é uma semana para você dizer vai dar tudo errado. A gente não vai conseguir, já era, não vamos fazer, os caras não fazem gol, os caras não sei o quê. O jogo não aconteceu ainda, ninguém ganha de antevéspera. Semana passada estava todo mundo falando, nós vamos meter 2-0 na LDU, nós vamos finalmente ganhar na altitude, nós vamos sei que. Nós comandamos o jogo na altitude. O Crespo ontem falou o português mais claro possível. Ele foi claríssimo nisso. Ele falou para todo mundo ontem na coletiva e as palavras dele estão aqui, ó. Eu não posso convencer ninguém. O ponto é esse. Ele não tem obrigação de ficar vindo para sua cabecinha e falando assim, pegar na sua mãozinha e falar assim: olha, torcedor do São Paulo, eu sei que você tá tristinho, eu sei que você tá chateadinho, mas vamos lá, vamos acreditar no São Paulo? Porra, que merda é essa, cara? Ele não tem que convencer ninguém, ele não tem que convencer você, você não tem que ter elementos para acreditar numa porra de um jogo de futebol. A simples paixão, o esporte, se você conhece esse esporte, é o mínimo para você olhar e acreditar. Eu não sei, juro, o que está acontecendo, se é uma inflamação de algumas pessoas que acabam sempre jogando as coisas para baixo, que esse hype monetiza mais, o hype de reclamar que tá tudo uma bosta, ele gera mais monetização e engajamento em rede social. Eu venho sempre nessa onda contrária, e se não tiver ninguém aqui assistindo também, foda-se, porque eu não dependo dessa merda. Mas eu não vou deixar de brigar com o São Paulo, seja quando for, onde for e com quem for, para sempre falar sobre coisas melhores. Ah, mas o clube não tá no momento bom. Essa semana não é momento de falar da situação do clube. Ah, mas e o fundo de Coutinho? O fundo de Coutinho não vai ser votado agora, caralho. O fundo de Coutinho vai ser votado depois. Então, se o São Paulo for eliminado da Libertadores, você vai ter tempo de sobra para ficar reclamando do fundo de Coutinho de noite. Então, essa semana, você não. Segunda coisa, você não vota. Então, essa semana, o que você tem que fazer? Vou canalizar boas energias e vou pensar nesse jogo. Eu estou desconfiado, eu estou inseguro, eu estou muito preocupado. Beleza, tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Os jogadores, você vê nitidamente que os caras estão concentrados, estão focados no negócio. O Crespo, tá todo mundo. O que não dá para você fazer é falar assim: não vai dar. O Rigoni não tá fazendo gol. O Luciano. E o Crespo, acho que já era uma boa pensar no Roger. Ó, o Roger caiu no Inter e o Roger não usa base. Cara, foi o que eu mais li ontem de coisa, eu juro para vocês, inacreditável. E do outro lado, ao mesmo tempo, o São Paulo jogou fora de casa com os reservas contra o Santos. A LDU jogou em casa contra um time muito inferior a eles e perdeu de 4-2 com o time reserva também. Imagina se você projeta. Ah, mas a LDU ganhou de 2-0. E daí? A LDU já ganhou de 2-0, o placar já tá feito. Agora é a gente que tem que jogar. Zanqueta, eu quero ver. Um cara falou assim: eu quero ver o seu otimismo na sexta-feira, depois do jogo. Mas então, assim, eu tenho que ser pessimista a semana inteira para chegar na sexta e falar assim: ah, eu avisei. Esse é o novo
conceito e contexto de gente que a gente convive. As pessoas vão, igual foi na Copa do Brasil. Eu não acredito, o Flamengo favorito, tá acostumado a decidir título, não sei o quê. Acabou o jogo, apita lá, o cara tá lá escorrendo em lágrimas, meu Deus, ganhamos, não sei o quê. É mais fácil você projetar uma sensação negativa, você esconder o seu sentimento real de esperança, expectativa, porque aí você não se frustra. A gente está falando de pessoas que têm medo de sofrer, que têm medo de enfrentar os problemas, têm medo de enfrentar as situações. Eu não estou nem aí, eu estou todo dia com vocês. Vai ganhar, vai perder, vai estar bem, vai estar mal. Eu estou todo dia aqui. A gente não vai deixar de torcer para o São Paulo. Eu sei que tem gente que só torce para o São Paulo quando é conveniente. Mas eu vou torcer para o São Paulo. Eu torço para o São Paulo há tanto tempo. Já teve tanta coisa. Eu fiquei lembrando de um jogo, por exemplo, que o São Paulo tomou de 4-0 do Corinthians numa semifinal de Paulista em 1999. E aí, eu sempre, a semana inteira, um monte de amigo corintiano perturbando, né? A época de escola é foda. Tava lá na escola, o Corinthians veio numa boa fase, o São Paulo chegou na semifinal com o Corinthians, puf, tomou de 4-0. Foi pro jogo, no jogo de volta, que os jogos eram disputados todos eles no Morumbi, porque ainda tem essa galera assim, eu não admito que um rival jogue no Morumbi. Até hoje, até isso rolou hoje, até essa putaria hoje está acontecendo. Essa mesquinharia. Os jogos foram os dois no Morumbi, o Corinthians ganhou o primeiro. No segundo jogo eu acreditei a semana inteira que o São Paulo podia reverter. Eu me lembro, eu tinha 16 anos. Sempre foi assim, eu estava me lembrando desse jogo específico. Foi um jogo que o São Paulo tomou 4 no jogo de ida. Imagina lá em 92, quando a gente chegava, que a gente não jogava bem fora de casa com o Tele que ia jogar. Se fosse hoje na rede social, o Tele já estava demitido, o time já estava todo esculhambado, já tinha jogador que tinha saído do clube porque a torcida tinha perseguido. Isso é para não lembrar da galera que eles jogaram pipoca, Kaká, Luiz Fabiano, assim, uma galera que praticamente foi empurrada para fora por conta de comportamentos tóxicos como esse dessa galera, sabe? E o Crespo foi perfeito. Eu não posso convencer ninguém. Você acredita ou não? É bem isso, tipo, se você não quer acreditar, foda-se você, não acredite. Não acredito, só não me perturba dizendo que eu não tenho que acreditar. Pode acontecer as duas coisas, a gente vai ser eliminado ou passar. Se passa, vai ser histórico, vai ser épico, e eu não quero perder a oportunidade de viver essa coisa histórica ou essa coisa épica. E no final ele refletiu, a gente vai ganhar, nós vamos ganhar. Aí tem gente que fala assim, mas vai ganhar de 1-0 e vai ser eliminado. Esse é o nível de perfil que a gente tem hoje. É essa galera que você vê em rede social. O Crespo falou, o duelo contra a LDU é mais mental do que dentro do campo. É mais cabeça, é muito mais. Você tá com o mindset, o mental forte para um jogo que vai ser catimbado, vai ser difícil, vai ser sofrido, pressão, ansiedade da torcida. Você tem que fazer 2 gols, você tem que fazer 2 gols de diferença, do que você simplesmente chegar e deixar de acreditar. O Alisson falou na saída do jogo, olha, tá todo mundo, o time estava muito modificado porque a nossa cabeça, a gente está pensando no jogo, a gente estava focado no jogo de quinta-feira, a gente tinha que se recuperar. Essa semana você tem segunda, terça, quarta e quinta ao longo do dia, para focar em todas as coisas boas, acompanhar as notícias. O que engaja as pessoas é você transformar ódio, negatividade, pessimismo e terrorismo o tempo todo. Eu não estou dizendo que o São Paulo vai ganhar, ninguém tem como garantir que vai ganhar, que vai perder, que vai ser 2-0, 3-0, 2-1, que nós vamos tomar uma surra. Ninguém consegue garantir isso. Então ficar repetindo, que nem um louco, que já era, que tá tudo uma porcaria, não vai resolver, não vai adiantar. E essa virou a tônica de rede social hoje. Você vê muito perfil falando, o cara que me desculpe, mas agora eu já acho, cara, esse negócio de falar em Roger Machado com o Crespo depois do que ele fez essas últimas campanhas, para mim, não é boa, é doentio. E falar que o primeiro motivo que o São Paulo, do São Paulino, na verdade, tem para se animar é o foco total na quinta-feira. São Paulo, como disse o Maurício ontem na transmissão, Ale, queria saber sua... e eu abri, né, o meu comentário para você. São Paulo rifou esse jogo, né? Colocou um time que mal treinou, que, enfim, teve pouquíssimo tempo de preparação, e você vê claramente que
o discurso dos jogadores, acho que o Alisson saindo de campo, inclusive, falou: a cabeça está toda na quinta-feira. É o jogo mais importante do ano para o São Paulino. Então, eu acho até importante que o elenco tenha sentido as duas derrotas. Né? A primeira derrota para a LDU, né, que, como disse o Crespo, aconteceu porque o São Paulo desperdiçou suas chances e deixou nos vacilos, né, seja da zaga ou, né, na única chance que o LDU teve no primeiro tempo marcar ou abrir o placar, e a segunda foi obviamente uma falha da defesa. Mas o São Paulo tinha que ter saído com um resultado melhor, tinha como ter saído com um resultado melhor, inclusive porque o adversário ele não é tão forte. Então, eu me fio nisso, de que esse sentimento de que esses jogadores podem estar mordidos em termos de, poxa, né? Pensa o seguinte, perde para um Flamengo, para um Palmeiras, ou para um outro time de primeiro escalão, né, que está numa fase financeira, esportiva, melhor que a do São Paulo. Acho que os jogadores saem ali com sensação de dever cumprido. Eu acredito que essa cagada que aconteceu lá em Quito, embora o São Paulo nunca tenha ganhado lá jogando contra a LDU lá, eu acho que no final das contas vai fazer com que os caras entrem mordidos na quinta-feira. Tô aqui sendo muito ufanista ou você vê algum lastro na realidade? Lá na realidade, se a gente está dentro do vestiário, hoje não tem vídeo de bastidores, né? Mas sem estar dentro do vestiário, sem estar dentro dos treinos, é difícil saber como está o clima dos jogadores, mas eu custo acreditar que eles não estejam pilhados para dar uma demonstração assim de que conseguem virar. Óbvio, chega na hora do jogo, você pode jogar mal, você pode perder gol de novo, você pode ter falha de novo, pode não classificar, mas eu tendo a imaginar que o São Paulo vai entrar naquele ritmo assim similar ao jogo com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, entrando lá com sangue nos olhos, querendo reverter o resultado. Eu acho que essa é a primeira coisa que o São Paulo precisa fazer. O São Paulo precisa ter a consciência do que esse jogo vale e de como o São Paulo pode jogar para ganhar. Não adianta você, vamos deixar o jogo mais tranquilo, não podemos ficar pilhados, não sei o que. Não acho que tem que ser assim. Eu acho que você tem que entrar já com a faca nos dentes para tentar marcar um gol o mais cedo possível. Imagina, sai um gol a uns 10 minutos de jogo, antes dos 10 minutos, a torcida que já vai estar muito do lado do time, aí ela vai entrar assim, vai empurrar com toda a força do mundo. Vai tornar a tarefa muito mais fácil, embora ainda não necessariamente fácil. E aí, se fizer o segundo gol no primeiro tempo ainda, aí o São Paulo vai estar com a chance bem encaminhada de poder conseguir a classificação no tempo normal. Eu vejo como possível, sim. É que nunca dá para saber com certeza, né? Às vezes a gente espera uma coisa que simplesmente não vem. Mas eu vejo muita similaridade naquele confronto com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Boa. Ânimo, Maurício. É o que pede o Marcos Santos aqui, ó. Só Peru morre na véspera. Abraço e parabéns pelo canal. Obrigado, Marcão. Verdade. Eu tô aqui para isso. Hoje vocês têm que me animar aqui. Tá? E eu vi os Alês aqui e vocês é importante, porque a gente sabe que esse time é competitivo, né? É que, poxa, foi muito ruim aquilo que aconteceu em Quito, porque o jogo estava à mercê do São Paulo, estava possível de ser vencido. Eu disse isso, continua, é um jogo que dá para vencer, a LDU não pressionou, cara, na altitude, a LDU estava jogando no erro, estava lá atrás, cara, tinha espaço para caramba, por isso que eu repito, para mim o Crespo errou em ter tirado o Rodriguinho, e eu até entendo que no começo do jogo ele foi com aquela escalação mais cautelosa, mas a partir do momento que ele vê o jogo, no intervalo ele poderia ter colocado o Rodriguinho e Ferreirinha, que mudaram o jogo. Mesmo assim, com pouco tempo que tiveram, o São Paulo criou chance, aí foi uma questão de pontaria.
Então, as falhas individuais, elas, para mim, de visão, de estratégia de jogo, e as falhas individuais da defesa e do ataque realmente definiram esse resultado. Tá, não foi bom porque a gente viu que era possível, né? E daí esse jogo contra o Santos me desanimou muito. Mas eu sei, evidentemente, que esse time pode ser competitivo. Pode sim, já foi em outras oportunidades, a gente já viu. E temos uma oportunidade aí na quinta-feira. Tá chegando aí o jogo decisivo, o jogo mais importante, irmão, da vida de todo mundo, a verdade é essa, que é o jogo da quinta-feira contra ele. Todo mundo já ansioso na expectativa para esse jogo aí da quinta-feira. E ontem, rapaz, tivemos aí, né, a premiação, né, do melhor jogador do mundo, né, que foi o prêmio aí do Ballon d'Or, né? E tivemos aí o Dembélé, jogador do Paris Saint-Germain, sendo aí eleito o melhor jogador do mundo. E ontem, na cerimônia que teve da premiação do Ballon d'Or, tivemos aí um dos maiores jogadores da história do São Paulo, se não o maior, né? Porque eu já vi gente falando que ele é o maior, já vi gente falando que ele é o segundo maior, enfim, que é o Raí. O Raí, né, como eu falei, ele é o primeiro ou o segundo, né? Os maiores jogadores da história de São Paulo. Aí ele estava na cerimônia ontem do Ballon d'Or e ele deu entrevista quando ele chegou e perguntaram para ele sobre o jogo decisivo contra a LDU na próxima quinta-feira. E o Raí falou o seguinte, abre aspas: a Libertadores é íntima do São Paulo. Já ganhamos 3 vezes e nos jogos o São Paulo se supera. Estarei acompanhando. O momento é difícil, mas acho que o São Paulo tem time, brilho e também tradição na competição que pode contar com uma virada dessa, fecha aspas, para o Raí, falando que vai acompanhar, né, falando que o momento é difícil, mas o São Paulo tem time e brilho aí para poder buscar essa classificação. Né? Cara, isso aqui que ele falou, eu acho que é um ponto muito curioso. A Liberta é íntima do São Paulo. Né? Acho que isso aqui define bem, né, o que é a relação do São Paulo e da torcida do São Paulo com a competição, né? Como todo mundo sabe, cara, assim, o São Paulo é o clube mais tradicional, o clube brasileiro mais tradicional na competição, né? Ah, não, mas o Palmeiras tem os recordes de número, não sei o que, cara, número, estatística dos últimos anos, entendeu? Tradição, cara, é o São Paulo ganhar desde os anos 90 e de lá para cá ser um clube tradicional na competição. Entendeu? Quando o São Paulo está jogando na competição, é algo normal, né? O Palmeiras, irmão, nos últimos 5 anos cresceu aí na Libertadores, entendeu? E tradição é uma coisa, né? Estatística, recordes, números são outras coisas, né? E, irmão, para a gente passar na quinta-feira, vamos precisar muito também da mística, né? Da superação, da torcida empurrando o time, vamos precisar de muita coisa para conseguir a classificação, mas estou acreditando e muito que vamos buscar essa vaga aí na semifinal na próxima quinta-feira. Jogo duro, difícil, né? Como todo mundo sabe, São Paulo aí na história da Libertadores só conseguiu reverter 2-0, que foi lá em 93, né? Foi o único, entendeu? E quinta-feira é de descrever, irmão, mais um capítulo nessa história. Vamos com tudo aí para buscar essa classificação, belezinha? E vamos seguindo aqui, vamos mudar de assunto e bora falar aí sobre o fundo de investimento em Cotia, que é um assunto bem complexo, bem polêmico aí, porque a torcida do São Paulo tá muito pé da vida aí, com razão com a diretoria, por causa das doações aí de jogadores das categorias de base, né, por valores vergonhosos, né, e esse não foram vários, né, um atrás do outro aí, e a torcida tá reclamando muito da gestão por causa disso. E o fundo de investimento é para a Cotia, né? Então uma coisa está relacionada à outra aí. Comentamos no vídeo de ontem sobre a questão dos valores, né? Do valor né, que vai ter para pagar dívida, do valor para ter o investimento que vai para a Cotia, né, do São Paulo depois poder recomprar, né, essa porcentagem que vai ter do fundo. Já comentamos muitos detalhes ontem e vamos comentar aqui agora sobre mais um detalhe importante, e esse aqui é até interessante, que é sobre a quantidade, tá, de jogadores aí a mais que deve ter, né, caso seja aprovado o fundo, né, que vai ser levado para o conselho, que tem que ser aprovado, tá? E tá aqui, ó, informação do blog do São Paulo sobre a expansão
do projeto, porque uma coisa que é muito básica, que é muito óbvia, vai ter o investimento em Cotia para quê? Para você contratar jogadores de outros clubes, trazer, né, para Cotia e, consequentemente, revelar mais jogadores e vender mais jogadores, tá? Tá aí, ó, blog do São Paulo, sobre a expansão, tá, do projeto. O objetivo é dobrar o tamanho da base. Atualmente, tá? Atualmente em Cotia tem 350 jogadores, né? Aí contando todas as categorias. O objetivo, tá? É sair de 350 para 700 jogadores aí nas categorias de base do São Paulo, tá? Promessas aí de 14 a 16 anos com alta qualidade técnica. Eles chamam, né, isso de jogadores classe A, né, que é jogador realmente muito bom, né, um cara que, não, tu olha pro cara, esse cara aqui é muito promissor, entendeu? Como acontece, né, com alguns jogadores em específico, né, o Hendrick ficou muito famoso no Palmeiras, o Estevão, né, no São Paulo a gente teve, por exemplo, o William Gomes, né, que a gente sabe desde muito cedo que ele era muito bom, o Rian Francisco, né, aqueles jogadores assim que tu não vê que é só bom, um moleque é especial. Eles falam que são jogadores classe A, tá? Então, um dos objetivos aí, né, que tá nesse projeto é simplesmente dobrar, tá? Aí o tamanho da base, podemos dizer assim, né, que atualmente o São Paulo tem 350 jogadores contando todas as categorias e com fundo, né, de investimento, né, é para sair de 350 para 700 jogadores, entendeu? A ideia é trazer jogadores aí de 14 a 16 anos de idade, né? Enfim, é um assunto aí muito polêmico, né? Que tem muito debate, muita opinião aí, né, cara? Que as pessoas, né, debatem, divergem muito aí sobre esse tema, mas essa expansão aqui eu acho que é algo interessante, né? Porque o São Paulo é um clube que ele revela muitos jogadores, sem entender a novidade de ninguém. O São Paulo sempre revela muitos jogadores, o São Paulo tem um alto investimento em Cotia todo ano, mas mesmo isso tudo sendo bom, questão de revelar, de vender, o objetivo do fundo, irmão, é dobrar, né? Ter cada vez mais jogador, ter cada vez mais revelação e vender cada vez mais. Entendeu? Então, esse detalhe aqui que o blog do São Paulo trouxe me parece ser algo interessante, né? Ser algo interessante aí, óbvio, quanto mais jogadores você tiver, mais chance você tem de revelar um jogador e de vender, né? Isso é uma coisa bem óbvia aí, né? Enfim, pelo menos esse detalhe aqui em específico é interessante, né? É algo aí positivo. Mas vamos aguardar aí, porque tem que ter ainda aí a votação do conselho, se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado, né? Vamos aguardar aí. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E seguinte, ó, a gente teve aí no jogo contra o Santos 2 jogadores que foram substituídos porque estavam machucados aparentemente. Um deles foi o Luan, que foi o primeiro, né? O Luan saiu machucado. E tivemos aí também a questão do Ferreirinha, né, que dividiu uma bola lá com o Brazão, né, recebeu um lançamento, dividiu lá com o Brazão, acabou que saiu aí do jogo machucado. Temos aqui 2 pontos que o Globoesporte.com traz. Primeiro, sobre a situação do Ferreirinha. Segundo o Globoesporte.com, o Ferreirinha não preocupa a comissão técnica do São Paulo para o jogo de quinta-feira contra a LDU, tá? Isso aí então, tá? Então ele tá bem, não preocupa nada. Outro ponto que o GE traz também que é muito importante. O atacante que deixou o campo por causa de câimbras, deu lugar ao Luciano. A tendência é que ambos formem o ataque do São Paulo no duelo decisivo. Tá? Segundo o GE, a tendência é que Luciano e Ferreirinha formem aí a dupla de ataque do São Paulo. Tá? Porque vocês vão lembrar que no jogo da volta, quem começou foi o Luciano e o Rigoni, né? E muita gente reclamou, né? Ficou puto aí porque o Crespo começou o jogo com o Rigoni e não com o Ferreirinha, né? Então, dessa vez, no jogo de volta, quinta-feira, a tendência, segundo o Globoesporte.com, é Ferreirinha e Luciano começarem. Então, não foi nada grave com o Ferreirinha, tá disponível pro jogo, né? E não só disponível, mas deve estar aí, né, cara, nesse jogo como titular. Lembra, né? Do volante Hugo Leonardo, destaque do São Paulo no Sub-20, destaque também na Copinha. Aquele camisa 8, bom de bola, volante moderno, forte, bom passe, boa chegada, boa marcação, que foi comprado pelo São Paulo do SCA Brasil e que se lesionou na final da Copinha. Lembra, né? Que dia triste não, né? Dia triste pra ele, mas ele acabou sendo campeão. Mas que momento triste, né? Por quê? O Hugo Leonardo ele teve uma lesão grave no tornozelo,
passou por cirurgia, mas agora em setembro ele foi entregue à preparação física. Então a expectativa é dele trabalhar uma semana lá com a preparação física, vai, no máximo 10 dias, e aí depois seja entregue para o grupo, começa a trabalhar normalmente e brigará por espaço no time do São Paulo, quem sabe para a próxima temporada será até mais importante, mas em 2025 ainda poder ser uma opção, né? O São Paulo que tem tantos primeiros volantes, pode ter agora o Hugo Leonardo como uma opção, ele não pode voltar para o sub-20, tá? Porque ele já passou, já tem 21 anos, é um cenário parecido com o Negruz, por exemplo, então, para ele jogar agora vai ter que ser um profissional, vai ter que conquistar ali o Crespo para ter mais espaço. E aí nessa segunda-feira ele começou ali o seu trabalho com a preparação física e a expectativa dele trabalhar de uma semana a 10 dias. O Oscar, por exemplo, trabalhou uma semaninha só, para vocês terem noção. Então ele foi entregue para a preparação física, vai lá se condicionar fisicamente, começa a trabalhar com o grupo e aí, meu irmão, é com o Crespo. É com o Crespo, o Hugo ele vai disputar espaço com o Marcos Antônio e Bobadilla, que são os titulares, o Pablo que tem entrado sempre, o Alisson também que é importante, o Luan também, o Luiz Gustavo que também tá voltando, então o Hugo Leonardo vai ter que se mexer para ter espaço, acho, tá? É um feeling, é uma impressão. Eu acho que o Crespo vai gostar bastante do Hugo Leonardo, eu acho que tem uma característica legal de jogo, acho que nesse sistema aí ele pode revezar um pouquinho ali com o Marcos Antônio e com o Bobadilla, eu gosto, acho muito promissor o Hugo Leonardo, ele que foi destaque do São Paulo na temporada passada no título da Copa do Brasil Sub-20, foi destaque também esse ano, ele chegou a jogar profissionalmente no São Paulo, vocês vão lembrar daquela primeira partida do São Paulo na temporada, sem ser lá da Florida Cup, né, que nem é mais Florida Cup, eu esqueci o nome do torneio que a gente foi disputar no início do ano, mas foi lá nos Estados Unidos, e o São Paulo jogou com uma equipe de vários garotos, né, na primeira rodada do Campeonato Paulista contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, e ele estava entre os titulares, ele e o Rian Francisco, inclusive o Hugo Leonardo foi um dos grandes destaques, o Zubeldia gostava muito do Hugo, o Zubeldia queria contar muito com o Hugo, era bem provável que com o Zubeldia o Hugo tivesse mais espaço, mas infelizmente essa contusão acabou minando ali o espaço do Hugo, mas a gente torce para que agora ele consiga se recuperar bem, se preparar bem na preparação física, treinar bem com o grupo, para quem sabe começar a ter espaço e ainda em 2025 ser uma peça importante. O Hugo que foi em vários jogos lá no estádio do Morumbi, ele estava lá em vários jogos ali no campo ali, vira e mexe, eu vi ele ali, né, atrás do gol ali, quando os jogadores estavam no aquecimento, então ele também, mesmo lesionado, se fez muito presente também em várias partidas do São Paulo. Você gosta do Hugo? Quero saber a sua opinião nos comentários.